Eu vou falar um pouquinho sobre motivação. Como que foi seu dia hoje? Você acordou motivado? Exatamente isso que eu e as pessoas que trabalham comigo na consultoria, a gente postou uma pesquisa sobre isso na nossa página do Facebook. A gente deixou a pesquisa rodando durante essa semana, né? Então 7 dias, e a gente conseguiu um pouco mais de 300 respostas, né? Então eu vou comentar um pouquinho do que aconteceu. Com um pouco de dificuldade de focar na câmera, porque eu fico olhando só pra minha cara aqui e não fica legal, né? Mas eu vou me esforçar. A primeira pergunta da nossa pesquisa foi para saber o nível de motivação do pessoal, né? De 1 a 10, sendo 1 nada motivado e sendo 10 extremamente motivado. A maioria das respostas dessa pesquisa ficaram entre 5 e 7, sendo que ninguém respondeu 10 e a gente teve 5% das respostas número 1. Eu sei que é complicado extrapolar esses resultados, mas é uma pergunta para você. Se faça essa pergunta, qual que é o seu nível de motivação durante o seu dia? Aí a nossa segunda pergunta foi, a gente queria saber qual a razão, quais as principais razões, na verdade, do porquê as pessoas elas têm esse nível de motivação. O principal, acho que vocês já devem estar imaginando, foi o trabalho, com 45%. A qualidade do sono, né? O sono das pessoas foi a segunda maior resposta, com 35%. E o terceiro colocado ficou os problemas financeiros, né? Com 20%. Foi perguntado também se as pessoas teriam disponibilidade, se elas investiriam 15 minutos todos os dias, que era para poder melhorar essa disposição. E a gente teve que a maioria esmagadora, com 95%, diria que sim, que investiria 15 minutos por dia. Mas até então a gente não tinha dito em nenhum lugar que esses 15 minutos seriam investidos como uma forma de exercícios físicos, né? E aí na próxima pergunta, que a gente queria saber o que eles fazem para aumentar a motivação, a gente teve que 80% do pessoal já pratica exercícios físicos. Bom, mas espera aí, agora ficou estranho, né? Como que eu vou falar bem do exercício físico, sendo que 80% das pessoas já praticam e não está tendo melhora na disposição, né? Só para facilitar o entendimento, então, eu não vou explicar de maneira complicada nem nada. Eu vou usar uma analogia, né? Uma metáfora. Bom, então imagina que você acordou, você levantou da sua cama, colocou sua roupa e você saiu para a rua para iniciar uma caminhada. E vamos dizer que essa caminhada que você está realizando, ela tem um destino, para um lugar que você sempre quis ir. Então, só para facilitar, eu vou dizer que você sempre quis ir para um castelo. Então, você já tem sua meta final. Você sabe que o seu destino é chegar no castelo e que você só vai chegar nesse castelo caminhando. Então, no início, você se sente disposto, né, determinado. Poxa, eu vou chegar no castelo. Bom, mas com o passar do tempo, você se lembra que você não tem certeza do caminho, né? Você só lembra que alguém te diz que você tem que seguir reto. É por conta da falta do conhecimento desse caminho, você começa a notar que alguns locais, alguns lugares, parece que você já passou por lá, sabe? Então você sente que você está dando voltas. E aí por conta disso, por conta da falta do conhecimento do caminho, cada minuto que passa você vai se desmotivando cada vez mais. E aí conforme o tempo vai passando, você passa a deixar de acreditar que algum dia você vai chegar até o castelo. E o engraçado é que é exatamente isso que acontece com as pessoas que começam uma prática de exercícios físicos. Bom, então no final das contas as pessoas elas sabem o destino delas, elas sabem o corpo que elas querem, que no caso é o castelo. Bom, aí baseado no destino delas, né, que tipo de corpo que elas querem esteticamente, elas sabem quais exercícios elas têm que fazer, então esse é o caminho, né? No entanto, a pessoa que te disse que você tem sempre que seguir reto, ela esquece de te lembrar quantos metros ainda faltam, ou que tem alguns obstáculos, que tem um rio, por exemplo, no seu caminho. E isso, trazendo para a realidade do que eu quero falar para vocês, é exatamente o planejamento e a periodização dos seus exercícios. Bom, mas então por que eu estou falando tudo isso, né? Por que eu dei essa analogia? Eu vou continuar agora baseado nos dados que eu comentei antes. Então o que acontece? Você acorda desmotivado porque teve uma noite de sono ruim. Você vai para um trabalho que geralmente você não gosta, então você performa mal e consequentemente você ganha mal. Então você acaba tendo problemas de relacionamento por conta do estresse acumulado e pela falta de dinheiro, e aí você acaba perdendo a vontade de fazer algumas coisas. E o que acontece é que você começa a buscar refúgios em alguns hábitos que o pessoal faz hoje, alguns hábitos ruins, como fumar, beber e se alimentar muito mal. E isso te leva a quadros de obesidade, hipertensão, diabetes, depressão, entre outras doenças crônicas. Dessa maneira a sua motivação despenca, né? Isso tudo se acumula, se torna uma grande bola de neve na qual você dorme mal, você performa mal no seu trabalho, você fica estressado, você tem problemas de relacionamento. E com o passar do tempo, se você não busca nenhuma solução, nenhuma alternativa, isso só tende a piorar, né?
Então, o principal ponto que eu quero chamar a atenção para tudo isso que eu estou falando é uma coisa só. Todos esses problemas, essa somatória, essa bola de neve, tudo isso pode ser resolvido ou até evitado se você cuidar do seu corpo. E como que você cuida do seu corpo? Você cuida do seu corpo se alimentando de forma coerente e sem alimentos que não são saudáveis, praticando exercício de forma estruturada e periodizada. Não tá nada você sair todo dia de manhã para fazer sua caminhadinha de 1 hora e você faz isso pro resto da sua vida. Você esquece que seu corpo ele se adapta muito rápido aos estímulos. Eu falei 1 hora, muitas pessoas dizem que não tem tempo, na verdade, para fazer isso. Eu queria chamar um pouco a atenção dessa questão do tempo. Ah, mas é porque eu não tenho tempo, e porque eu trabalho muito, e porque eu tenho que cuidar disso ou cuidar daquilo. Mas vocês esquecem que tempo é uma questão de prioridade. Vocês esquecem que as mesmas 24 horas que você tem no seu dia, eu também tenho, seu vizinho também tem, um atleta famoso também tem, um ator famoso também tem. Então, para de usar essa desculpa. Não é que você não tem tempo para praticar exercício, é porque ele ainda não é uma prioridade na sua vida. Ah, mas é porque eu não tenho dinheiro para pagar uma nutricionista, ou eu não tenho dinheiro para pagar um personal, uma consultoria. Calma que isso também não é desculpa. Primeiro que o conhecimento está aí na internet, disponível para todo mundo, é só você saber acessar. Inclusive, acesse o nosso blog se vocês querem informação de qualidade sobre exercício. E também existe a alternativa de vocês comprarem livros, entre outros, que vocês podem se aprofundar nesse tipo de assunto. E também um personal e uma nutricionista, uma consultoria, enfim, não deve passar de R$10 por dia, né? Então, bom, eu sei que tem alguns que passam, inclusive muitos passam, na verdade, mas é uma questão de coerência, né? Se você não tem dinheiro, você não vai querer ficar pagando uma consultoria ou uma nutricionista de R$1.000. Então, ao contrário de você ir no supermercado e você comprar aquele fardo de cerveja ou aquela caixa de chocolate, guarde, né, poupe, invista na sua saúde, invista em você. E se você está pensando que você não quer fazer nada disso e etc., você não é obrigado a fazer nada. Isso é a minha opinião e a opinião das pessoas que trabalham comigo. Vocês têm total livre-arbítrio. Quem sou eu para influenciar? A coisa que eu pretendo fazer com esses snaps é passar um pouco de informação do que a gente estuda e do que a gente vê, que é para enriquecer um pouco mais o dia de vocês com relação à saúde. Postar um pouco dos treinos que a gente vai realizar, a gente vai começar uma periodização completamente nova, então vai ter algumas dicas de exercício e etc. Então quem se interessar, continua acompanhando.